Giovanni Martins, Gessé Andarilho e Raquel de Oliveira. O que esses escritores têm em comum? A FLUP, a Festa Literária das Periferias, que abriu espaço para a produção literária desses autores. O Trilha de hoje fala desse evento que ajuda a formar leitores e escritores da periferia das cidades grandes. E quem está aqui no estúdio com a gente hoje para falar sobre esse assunto são os idealizadores da FLUP, Júlio Ludemir e Écio Salles. Queridos, muito bem-vindo. Pronto, gostei do moderninho. Pronto, já. Pra mostrar que a gente já se conhece. Favela. Né? Que a gente às vezes tem que chegar aqui numa pompa e circunstância, fingindo que não se conhece, a gente já se conhece. Já nos divertimos bastante com a FLUP. Trabalhamos juntos. Já trabalhamos juntos. E agora é um prazer enorme ter vocês aqui para falar sobre esse evento que é tão importante. Queria primeiro saber qual é a relação de vocês com a literatura e com a periferia. E que vocês se apresentassem também para o nosso público conhecer um pouco mais. E a minha relação com a literatura já tem a ver com a minha apresentação, né? Porque eu nasci no bairro de Olaria, na franja do Complexo do Alemão, né? Meus amigos de lá sempre perguntam o que é franja, e é exatamente o lugar onde começava a subir o morro, né? Onde ficava a minha casa. Então eu vivia essa dualidade, assim, uma parte da minha casa dava para o bairro formal e tal, não sei o que, a outra parte dava para a subida do morro. E ainda muito jovem, eu ali na reta final do ensino fundamental, eu fiquei doente e tinha um livro para ler que era do Machado de Assis, O Alienista. E aquilo provocou tantas transformações em mim que quando acabou a minha convalescença, né, fiquei 3 meses em casa, eu voltei outra pessoa para a escola, né? Mais comunicativo, mais esperto para algumas coisas e consegui passar de ano, apesar de ter perdido muitas provas, né? E aí, então, eu que era um garoto tímido, né, meio acuado ali naquela escola, no ano seguinte, já no ensino médio, eu era líder estudantil. E eu atribuí esse fenômeno, que para mim era meio inexplicável, à leitura daqueles livros, né? Então, desde então, eu não deixei mais de ler, né? Ler foi sempre um hábito que me acompanha a vida inteira e certamente ele provocou, não só influenciou a conformação do que é a FLUP hoje. E você, Júlio? Não tinha a menor vocação para a literatura, apesar de ter nascido num ambiente de livros, mas eu queria ser goleiro e passei a vida toda me preparando para ser goleiro. Sim, você tem uma habilidade danada como goleiro. Eu sou um grande goleiro, sei, apesar da minha altura. Já soube dessa história. E a minha mãe o tempo inteiro tentou me atrair, criou estratégias para me atrair para o mundo da literatura. Eu devo bastante a pelo menos 2 pessoas, assim. Uma delas é os Waltons, eu não sei se você lembra do John Boy, e ela passou a me chamar de John Boy porque o John Boy era aquela pessoa que escrevia, etc e tal, e eu gostava muito dos Waltons, e ela aproveitou aquilo ali para mim, para me atrair por o mundo da literatura, e ela em algum momento me deu o Capitães de Areia do Jorge Amado, que foi uma experiência muito impactante, e a partir dali eu me tornei leitor. Que aventura a vida de vocês, vocês já pensaram na biografia? O Écio tem uma história que é Como se faz um Vascaíno, que é um projeto de romance dele. Que tem a ver com contar um pouco. Essas histórias, conta um pouco. Eu fui, né, o meu pai era um homem muito violento também, né, então eu vivi essa coisa da violência contra várias questões. Hoje, a FLUP, ela tem uma virtude, assim, ela acompanha alguns movimentos, talvez os movimentos muito importantes da história desse início de século XXI, né? Um deles essa coisa do empoderamento feminino, né? Quando eu vejo a força, né, e dessas questões de gênero, como as mulheres estão se recolocando nessa história, eu sempre penso na minha mãe, né, e quantas vezes eu a vi apanhar, né, e ela apanhou até o dia que ela reagiu. No dia que ela reagiu, ela parou de apanhar, né? Então, tem a questão, eu cresci num bairro onde perto da minha casa tinha, né, uma presença negra muito forte e acabou que eu me identifiquei mais com esse grupo do que com outros, né? Então eu cresci, meus 4 melhores amigos são negros, né? E a gente tem até hoje um grupo que a gente se junta para ouvir música, para lembrar do passado. Então, e ver hoje, assim, eu vi o racismo que eles sofriam quando a gente saía junto, né? Eu aprendi sobre o racismo quando a polícia
parava a gente para dar dura, em que não encostavam em mim. E eu via como tratavam revistavam totalmente violentamente eles, neles. claro. Esse foi o meu aprendizado sobre o racismo brasileiro. Então, eu acho que a FLUP é super permeável a essas experiências, tanto dele quanto minhas, e não por acaso, todas essas questões de gênero, as questões raciais, as questões de orientação sexual, tudo isso de alguma maneira aparece na FLUP, tanto na curadoria que a gente faz, quanto nas pessoas que vêm participar dos processos formativos. Porque a gente estava lidando com uma juventude que, por mais que você vá questionar as escolas públicas, era uma juventude escolarizada. E era um projeto muito focado em adolescentes de ensino médio e era uma turma se perguntando se teria um espaço nas universidades, apesar de todas as políticas públicas que permitiam que isso acontecesse. Na teoria. Na teoria, assim, tipo, mas... E o que quer que você vá dizer sobre o Brasil, o que quer que você vá questionar sobre tudo o que aconteceu nos últimos anos, nós efetivamente, nesse momento, ao contrário do que acontecia na minha geração, eu sou de uma geração em que o primeiro grande projeto social do Brasil foi o Mobral, em que um dos grandes ícones intelectuais brasileiros era o Paulo Freire, que alfabetizava adultos. Lembrando para as novas gerações que o Mobral tinha a missão de alfabetizar os brasileiros. Os índices de analfabetismo nas décadas de 40, 50, 60, até 70 e 80 eram alarmantes. Sim, 70% da população. Então, o Mobral tinha a missão de reduzir esse índice de analfabetismo, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, quando você estava falando ali, formar leitores, formar autores, eu acho que houve mais da nossa parte uma sensibilidade para entender que eles estavam aparecendo e que eles precisavam de uma plataforma, que eles precisavam se inserir de um lugar no para mundo. conseguir essa voz. Isso. Para projetar essa voz. A grande coisa que a gente eventualmente poderia fazer por uma Mariana Jaspe, ou por um Giovanni, ou por uma Raquel Oliveira, ou por um Rodrigo Santos, um Gessé, fundamentalmente a gente os coloca numa plataforma em que se cria um ambiente literário, em que os iguais começam a trocar experiências, e isso é uma coisa fundamental. Existe uma ampliação de repertório, mas existe uma outra coisa que está na base do que a gente faz, que é criar uma rede por intermédio da qual a Mariana conhece você, por intermédio da qual a Mariana conhece a Globo. Então, assim, tem uma parte do nosso trabalho que é quase que, assim, pegar um peixe que está pulando aqui, tá se oferecendo precisando muito. Do seu lugar. Então, assim, a gente tem talvez um olhar mais generoso para o mundo, no sentido de dizer que essas pessoas existem, ou como o Écio falou ali no começo, da potência. Então, para o público entender, a FLUP, basicamente, de início, tinha esse objetivo de dar voz a escritores e também de formar leitores. E como fazia isso? Essa que é a pergunta. Resumidamente, como vocês decidiram? Resumidamente, a gente criou um dispositivo, que é um processo de formação que dura uns 6 meses ao longo do ano, que consiste em que a pessoa interessada, depois que a gente divulga isso, se inscreve no início do ano, ali em março, abril mais ou menos. Em maio, aproximadamente, a gente começa um processo em que ela é exposta ao processo criativo de algum escritor. Você já foi um deles, né? O jovem vai ali e assiste o Rafael Montes falando do seu trabalho, como é que ele escreve, como é que as dificuldades que ele enfrentou. E aí o cara se identifica e fala, pô, legal ouvir isso do Rafael, porque eu tenho problemas parecidos, eu posso superá-los, se não como ele fez, do meu próprio jeito. E, ao mesmo tempo, ele tem uma banca, que é um grupo de pessoas que de alguma maneira conhecem do riscado e que vão dialogar com ele. Vão dizer, ó, esse caminho aqui está muito bom, mas você tem que melhorar aqui e aqui. Ou dizer, não, cara, você está indo para um caminho que não vai te levar a lugar nenhum, porque eu já passei por isso, eu podia fazer diferente. E o cara, ele nem é obrigado a ouvir, mas uma vez que ele ouça, ele vai desenvolvendo, vai cumprindo etapas até que, ao final, a gente tem uma resposta de que, ó, tenho tantos textos aqui que tem um acabamento que permite a sua publicação. Então, a gente... Nesse processo, nos últimos 6 anos, a gente já lançou 17 livros diferentes. Isso é incrível. E cerca de 250. A gente está falando aqui do Gessé, da Raquel e do Giovanni. Eles ganharam mais voz, felizmente, mas são 200 e tantos novos escritores, pessoas que não tinham publicado ainda e que publicaram seus primeiros textos na FLUP. Muito legal. E falando desse assunto, nós fomos conversar com a roteirista Mariana Jaspe para saber qual é a importância da FLUP para a sua trajetória e também para os novos escritores. Eu entrei na FLUP não por acaso, mas
por estar atenta às redes sociais, na verdade, e apareceu para mim que eles tinham uma espécie de concurso para entrar num laboratório de formação de audiovisual para narrativas negras. E aí a gente tinha um tema, a gente tinha que fazer um texto, e aí eu fiz esse texto e entrei. E foi uma experiência muito interessante para mim, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, porque eu tive acesso a outras pessoas e outras origens e outras ideias e outras literaturas que eu não tinha até então. Teve contato com muitos profissionais do mercado muito importantes, assim, que trouxeram que dividiram com a gente, né, o conhecimento deles, tanto do ponto de vista da carreira deles, do que eles fazem, da experiência, mas também analisando as nossas histórias. Acho que o que a FLUP traz de mais importante, na minha visão, é a possibilidade de que pessoas diferentes e de uma origem diferente do que a literatura ou do que o audiovisual está acostumado a ter, produzindo e criando e falando, sabe? Acho que não só é importante, acho que o fundamental da FLUP é que tem pessoas da periferia, pessoas negras, mas também não só da periferia, mas que tem pessoas de um estrato social que não tem acesso não só à informação, mas aos meios de produção mesmo, assim, para poder criar isso. E é um lugar que essas pessoas estão lá para criar. E para que as outras pessoas semelhantes a elas possam enxergar aquela produção e se inspirar naquilo para criar também. Então eu acho que é meio que um vírus absolutamente contagioso da criação, assim. Muito legal e emocionante, né? E é interessante porque vocês conseguem justamente tirar do nicho, digamos assim, né? Esses autores que a gente citou, o Gessé, o Giovanni, são autores que vêm da periferia, são uma voz da periferia, mas chegaram, digamos, ao grande público, né? Ou seja, dialoga, né? A Mariana tocou um ponto nevrálgico ali. A gente falou aqui, quando falou do processo de formação, de encorajamento estético, que é o que os autores, como você, vão lá fazer. Dizer, bicho, você pode mais. E aí o cara se esforça mais. É um aperfeiçoamento técnico ali, conhecer técnica narrativa, técnica de poesia, técnica de roteiro e esse compartilhamento de rede. Né? Agora, essas pessoas, né, a gente falou de vários aqui, tem o Rodrigo Santos, por exemplo. O Rodrigo Santos fazia um sarau, ele e o parceiro dele, o Rômulo Narducci, em São Gonçalo, super exitoso, há 10 anos, quando ele conheceu a FLUP, ele já tinha 10 anos de história lá, é super conhecido lá, mas estava ali naquela fronteira, ele tinha batido no teto dele. Com a FLUP, ele pôde lançar um romance que fez um extraordinário sucesso e compartilhar outras redes. Ele agora conhece pessoas que permitem que ele dê novos saltos que ele antes não conhecia. Essa é a estratégia que a FLUP bolou e que, felizmente, deu um resultado bacana, né? Como vocês já adiantaram, eu tenho uma relação com vocês e com a FLUP que eu vou contar no próximo bloco. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande seu projeto para a gente, que a gente tem prazer em mostrar aqui. Vamos ver? Voltamos já já, depois do intervalo. Nas dobraduras das letras, o verso assim se desdobra, pois toda a palavra é obra, para muito além do poema. E é no clima do poema do Jorge Ventura que nós estamos aqui para apresentar para vocês os brigadeiros literários. Brigadeiros gourmet com citações literárias de poetas contemporâneos. Esse projeto começou em 2014 e desde o início ele tem sempre o mesmo mote, que é o estímulo à leitura, que é a divulgação do trabalho de poetas contemporâneos ainda não muito conhecidos. Primeiro a gente conhece os poetas, a gente convida eles a participar, eles nos mandam as citações dos poemas deles que eles gostariam de apresentar nos Brigadeiros. Nós os traduzimos para o espanhol e para o inglês também. E aí depois a gente faz a comercialização dos Brigadeiros. E aí a gente vende na rua, a gente vende em eventos. E a página do Facebook é Brigadeiros Literários. E qual é o slogan? Uma experiência de sabor e poesia. Olá, o Trilha de Letras está de volta, hoje num papo com os idealizadores da FLUP, a Festa Literária da Periferia. Mas antes, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje.
livro para ler e comemorar. É isso mesmo, é o livro Fiel, de Gessé Andarilho. Gessé era um menino que nasceu em 1981 e que, durante o tempo em que ele ficava ocioso no trem, ele escreveu o livro num celular e fala da vida de tantos meninos pobres da periferia, massacrados pela violência. Aqui na história conta também essa relação difícil com as drogas. Eu vou ler um trechinho para vocês. E assim, cada dia mais envolvido com os viciados, Felipe não se lembrava da família, dos amigos e nem mesmo de Jéssica. Começou a fazer parte do grupo de alienados. Viviam em grupo, dividiam toda a droga que conseguiam. Só se separavam na hora em que chegavam os policiais e os guardas municipais. Um livro em que a gente principalmente tem que comemorar, não é? Porque a gente vê um jovem como Gessé escrevendo um livro e agora fazendo parte da nossa literatura. E a gente está falando aqui do meu envolvimento com o projeto. Tem uma história que eu adoro contar. Quando eu fui convidado justamente por ser roteirista da TV Globo, para participar do Laboratório de Narrativas Negras Audiovisuais, o que já demonstra que a FLUP ultrapassou limites, no sentido de começou com literatura e formação de leitores e de escritores, mas aí vocês perceberam que tem poesia, ou seja, vocês vão trazendo as formas de fazer arte da periferia para a FLUP, não é isso? Sim, e de qualquer forma, tudo que a gente faz, essa é a nossa questão, tem a ver com a palavra escrita, né? Mesmo quando a gente vai para a dimensão do oral, por exemplo, uma das principais ações que a FLUP faz hoje, e já faz há algum tempo, né? A gente tem o orgulho de ser um dos pioneiros em realização de slams poetry no Rio de Janeiro, né? Tinha um Tagarela ali um pouco antes da gente, mas a FLUP começou em 2014, e a gente já teve quando um programa sobre slam. Era uma cena praticamente virgem no Rio, quando a gente, não fosse o slam do Tagarela, a gente fez o slam da FLUP, né? E hoje é uma cena absolutamente, né, forte, movimentada, forte no Brasil inteiro, né? E é uma cena da poesia oral. Mas tem o texto ali, que é, né, esse texto literário, seja na forma de roteiro, na forma de romance, na forma de contos, poesia, é um pouco a matéria-prima, né, do trabalho da FLUP. Né, e a minha experiência nesse sentido é que vocês, quando me convidaram para ser lá da banca do laboratório, e aí você pensa, poxa, qual era o projeto? O projeto era pedir que pessoas da periferia que querem ser roteiristas de cinema e televisão mandassem seus projetos, é isso? Sim, exatamente. E aí, quando eu penso, bem, quantas pessoas da periferia querem ser roteiristas de cinema e televisão? Quantos foram os inscritos? Naquele ano foram 50 e a gente selecionou 25 para uma reta final. Não, inscritos foram 300, 400 pessoas. Inscritos, de inscritos, 300 e tanto. Quando eu soube desse número, foram 300 e poucos inscritos. Ou seja, tem 300 vozes e vou dizer que foi difícil fazer a seleção para esses 50 que eu mencionei. Que chegaram para a gente, porque 50, tinha muitas né? histórias boas, muitas histórias boas. E fica a pergunta, como a FLUP e os eventos culturais voltados para a periferia contribuem para o fim dos preconceitos? Vamos conferir o que a roteirista Mariana Jaspe falou sobre o assunto. Para a gente mudar o que a gente vê na tela, a gente tem que ir mudando as estruturas que estão por trás disso. Então, se uma pessoa que escreve um roteiro não é negra, ou ela vai pensar personagens negros em situações caricatas absolutamente, porque ela não consegue extrapolar essa visão. Se você não tem pessoas negras dirigindo, elas também não vão escalar elencos que não sejam. Se você tem as pessoas que aprovam esses projetos, que não sendo negras, ele também não vai ter essa visão, porque a relação que ela tem com pessoas negras, tem um amigo negro, o amigo cotista, né? Tem um amigo negro, mas a relação dela de vida não é com pessoas negras, então ela não vai pensar em pessoas negras. Tanto é que no roteiro, se você não colocar que o personagem é negro, nunca vão escalar um ator negro. Existe uma ideia de que pessoas negras precisam produzir essas narrativas, porque em teoria são as únicas narrativas que a gente pode produzir, porque em teoria seria a nossa única vivência. Então na FLUP, voltando para a FLUP, a minha história era uma história de vingança baseada em filmes coreanos. Então, sabe, a gente pode falar sobre o que a gente quiser falar. Se a gente tiver o conhecimento para falar sobre aquilo, não a vivência, porque o conhecimento você adquire através de pesquisa, através de leitura, através de conversas com pessoas, você pode escrever sobre o que você quiser. Então, acho que uma ideia que eu
tenho muito, assim, quando eu produzo, quando eu penso um roteiro, um conteúdo ou o que seja, pensando no meu próximo filme, eu quero fazer histórias sobre o que eu quiser fazer. Não há limitações para isso, sabe? Acho que essas caixinhas que vão tentando, né, colocar a gente, essas caixinhas já era, assim. E a gente tem que se libertar dessas caixinhas, assim. É o nosso grande exercício como produtores de conteúdos e de narrativas. Muito legal que a Mariana levanta um ponto que eu acho que é essencial, que é justamente esse, de que é importante que para criar um produto audiovisual ou fazer literatura tenham vozes de mulheres, negros, né, homossexuais, ou seja, você tem essas minorias falando sobre a sua história, né, seja no cinema, seja na televisão e na literatura, mas também ao mesmo tempo é ruim colocar numa caixinha, né? Se você é negro da periferia, tem que escrever sobre ser negro na periferia. E ela tem um projeto que tem a ver com vingança de filme coreano. E é ótimo isso, ou seja, o essencial é ter várias vozes. E a FLUP, ela justamente é descentralizada, né? Ela acontece em vários espaços, em vários lugares, em várias periferias, digamos assim. E eu queria que vocês falassem justamente como é que veio a ideia de ampliar e ir para vários lugares e como é que isso ajuda na quebra do preconceito. Em algum momento dessa fala ali sobre os negros, teve uma percepção que você deu que eu achei absolutamente extraordinário, que é a paciência que você teve, por exemplo, com a Sylvia Pfeiffer. Eu lembro bastante que ela era absolutamente não atriz, mas se deixou ela fazer uma carreira por atriz porque se entendeu que ela era um rosto bonito e que tinha um porte, etc. e tal, e não se faz isso com o negro. Exatamente. Existe está num racismo implícito brasileiro. E existe também uma preguiça absolutamente extraordinária de se circular o mundo, de se poder ir para a cidade, conhecer pessoas, ouvir vozes, ter uma espécie de fé. Existe um conhecimento empírico, existe uma fé, existe uma boa vontade, existe um desejo de mudar essas narrativas a partir disso aí. O tempo inteiro a gente está numa disputa de que não se restringe a pessoa ao lugar de fala. Então, existe uma ideia de circulação pela cidade que ela está para que essas novas vozes, ao serem ouvidas, elas não estejam, elas façam uma crítica, uma reflexão sobre a cidade e não sobre o seu próprio gueto. E, para isso, a gente tinha que organizar, assim, faz um ano no Morro dos Prazeres, no outro ano em Vigário Geral, no outro ano na Mangueira. Os eventos a gente vai fazendo um em cada lugar por conta dessa própria ideia de que eu não vou ser prisioneiro da minha periferia, do meu gueto, da minha favela. Muito bom. Gente, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigado. Estava bom demais. Fazer que nem um Jô, né? Mas, gente, um prazer enorme ter vocês aqui. Continuem com o projeto. E para a gente é uma honra participar desse programa. Muito importante que haja programas preocupados com a literatura na TV brasileira. Isso aí, que venham outros programas sobre literatura e que o nosso continue e tenha vida longa. Não é isso? Sem dúvida. Assim como a FLUP. Obrigado a todos. E é isso, gente. Continuem com o projeto que é incrível e contem sempre comigo. E obrigado a você também pela sua audiência. O Trilha de Letras volta na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.